Vanguarda Comunidade. Olá! Olha, nunca precisamos tanto de coragem e determinação para vencer os obstáculos do dia a dia. O mundo está rápido demais para ficarmos patinando nos mesmos problemas sem a busca das soluções corretas. Mas até que ponto devemos acelerar o ritmo da vida sem que isso afete a nossa saúde emocional? Fique atento, hein? Porque no lado oposto desse espectro estão o medo e as sensações que o sustentam, como insegurança, instabilidade emocional e o tão famigerado sentimento de culpa. Estou aqui com um parceiro de reflexões existenciais, o psicólogo Leandro Ferrari, que mais uma vez, voltando para falar conosco, né? Exato. Estivemos no começo do ano conversando aqui, um papo super legal. Sim, sobre a criança ferida. Criança ferida, nossa criança interior, né? Isso. Que sofre tanto com o processo de amadurecimento. Algumas pessoas tentam matá-la, né? Achando que amadurecer é calar a criança que nos habita, né? Justamente. E é o contrário disso, né, Carlos? É o contrário, né? É. Você deixou bem claro no programa aquela vez. Exatamente. Agora, para ampliar esse leque de reflexões, vamos tratar do medo e da culpa. Isso. Como que o medo, muitas vezes, é o elemento motor que leva ao asfixiar da criança interior que nos habita, né? Eu vou linkar com o tema anterior para falar sobre esse medo todo. Por que tantos medos assim, Leandro? Na sua experiência de psicólogo, de uma pessoa atenta ao olhar para aqueles que trazem angústias e sofrimentos para a clínica. Sim, muito interessante. O medo, né, Carlos, ele é biológico, né, instintivo. Né? Se a gente for olhar a história da espécie humana, ela é muito recente. Ela é muito nova. 200 mil anos que a espécie humana existe. Então, desses 200 mil anos, 190 mil anos, a espécie humana passou fome. Tá? O medo foi a diretriz da estrutura. Né? Então, durante 10 mil anos apenas, que a gente está, através do patriarcal, que a humanidade começou a se estruturar. Então, o medo já vem dessa história da nossa espécie. Então, durante o patriarcal com a agricultura, durante 10 mil anos, que a gente começou a ter uma estrutura melhor, né? E o medo, ele protege a gente também, né? Ele ajuda a ter um discernimento de falar, nossa, é perigoso eu entrar num mar, eu sei que aquele mar é perigoso, que várias pessoas já se afogaram, então ele me protege. Mas o medo também tem um outro lado, ele pode me paralisar, tá? Então, eu diria assim, vem desde o começo da humanidade. O medo faz parte da gente, eu quero ainda falar nesse programa, em algum bloco aí para frente, sobre a questão do contrário do medo, você abordou agora, mas a gente vai retomar essa questão, porque o contrário do medo é o destemor. Sim. Não tenho medo de nada. Mas será que isso é interessante? Será que se você chegar de peito aberto para determinadas situações que você não conhece na sua totalidade, a reação contrária não pode ser extremamente prejudicial para você? Então, até que ponto ter medo? Esse é o grande desafio. Mas você fez uma citação à evolução da sociedade humana, do homem, nesses milhares de anos aí para trás, e a gente sempre, ao estudar isso, percebe que o movimento do homem na sua caminhada evolutiva foi um movimento de respeito para com forças desconhecidas, que ele chamava de deuses. Então tinha o deus Sol, a deusa Lua, tinha a pedra, a coruja, ele simbolizava a partir daí. E esse respeito vinha marcado pelo medo de sofrer algo extraordinário, sobrenatural. Isso foi sendo substituído com o passar do tempo, Leandro? Foi sim, através do momento que a gente vai se desenvolvendo, né, vai tendo consciência. Nunca os homens, as pessoas puderam ter tanta expansão de um conhecimento, poder lidar com a culpa também, que é um tema importante que a gente vai continuar abordando, e refletindo sobre isso. Mas é uma organização importante, que esse medo vai me proteger, né? O patriarcal existiu, então, através da agricultura, a gente começou a se organizar, tá? Refletir, tá? Ter uma certa mudanças na nossa estrutura. Então, eu diria que sim. Engraçado, quando você fala isso, eu me lembro dos livros de história que eu já li, de sociologia, de história da filosofia, filosofia da história, mostrando que nessa época a noção de família, de comunidade foi se
foi brotando a partir daí, e a mulher tinha uma participação muito importante na constituição do lar, ainda primário, naquelas casas, naquelas moradas que eram muito primárias ainda, mas a mulher tomando conta de um monte de coisa, e depois houve o homem, o matriarcado no caso, a mulher tinha uma presença importante. Depois houve uma supremacia do homem, aí começou a estragar tudo, começou a mudar o negócio, né? O homem começou a controlar mais e dizer que a mulher tinha que ser submissa a ele. Mais uma relação de imposição e de medo. A gente vê que a evolução da sociedade mostra o quanto isso vem acontecendo, né? Até hoje a mulher buscando o seu espaço, quantas mortes passionais acontecem, quantas mulheres não denunciam seus maridos por causa de medo. Sim. Quanta coisa, né? Então o medo continua vibrando, né, nas relações humanas. Continua, sim. Tem bastante isso que essa demanda acontece muito, né, Carlos? Mas o medo tá dando espaço também para o amor, tá? Então o equilíbrio do masculino com o feminino que é o caminho, tá? Esse equilíbrio. Então o feminino vai me trazer o sentimento, tá? As mulheres com a sensibilidade, com a intuição, com a criatividade. Mas o medo, como eu disse no começo do programa, é biológico. Tá aí para a gente fazer consciência, usar ele como uma proteção também, tá? Ele me ajuda a me proteger. Então é esse equilíbrio. Com o passar do tempo, tá? Esse equilíbrio do feminino e o masculino vai me estruturando, vai tendo um equilíbrio para eu me desenvolver melhor. Você falou agora há pouco a respeito da culpa. Ainda nesse programa, já no próximo bloco, eu quero falar com o Leandro a respeito exatamente da interferência da culpa nesse processo, nessa caminhada evolutiva do desenvolvimento, do amadurecimento, da autorreflexão do homem. A partir de quando nos sentimos culpados? A partir de quando a culpa passou a ser um elemento desse contexto todo, em que a gente travou um pouco o exercício do nosso amadurecimento, da nossa liberdade, porque nos sentimos culpados. Será que a gente culpa mais os outros do que se sente culpado? Tudo isso, daqui a pouco no próximo bloco. Até já.